Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui do Círculos de Estudos Espiritismo na Arte, aqui na Casa Espírita Cristã, a Casa do Estudo da Arte. Estou fazendo um bordão, hein? Estamos aqui muito bem acompanhados com os meus amores Bruno, Jordan e Lúcio, para poder fazermos mais um estudo interessantíssimo para você que está aí do outro lado, vendo pela televisão, vendo pelo celular, ou não vendo a gente só no fone de ouvido, assim, ó, indo para o trabalho, para algum lugar. Seja muito bem-vindo, que você possa aproveitar assim como a gente está aproveitando. Se quiser participar do nosso estudo, aqui embaixo na descrição, na verdade não, lá atrás, nas descrições dos antigos vídeos, vai ter o link que vai te enviar para a sala de WhatsApp. E na sala de WhatsApp, toda a segunda-feira, às 21 horas, vai sair um link para você estar aqui conosco. E falando aqui conosco, pode curtir, pode compartilhar, pode nos seguir, pode clicar aqui para poder se inscrever no canal da SEC para mais estudos. Inclusive, tem estudos muito bons aqui, hein? Tem o estudo da Gênese, tem o estudo que a gente mesmo fez sobre Espiritismo na Arte, do livro de Leon Denis, tem Filosofia e Espiritismo. Você vai adorar. Se inscreva aí na SEC, no canal da SEC, e vem com a gente estudar sobre o Espiritismo. É isso aí, galera. Semana passada a gente falou sobre como Kardec abordou sobre arte no Livro dos Espíritos, e hoje a gente vai continuar acerca desse assunto maravilhoso que a gente só confirma, né, o quão importante a arte é, já que ela estava nos primórdios do Espiritismo. Gostou dessa palavra, Bruno? Nos primórdios do Espiritismo. Achei chique, achei chique. Forma culta ele, hein? Rapaz. Imagine estar na fundação do Espiritismo. A arte estava lá. É isso aí. Você acha que a arte não é importante? A arte estava na fundação do Espiritismo e deixa de enrolar, Mateus, e vamos que vamos. Vamos lá. Questões específicas sobre arte em O Livro dos Espíritos. Parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Ideias inatas. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal, além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra que com ele não guarde relação. Neste caso, permanece em estado latente para surgir mais tarde. Interessante isso, porque eu sempre fico me perguntando acerca de algumas faculdades, né, relacionadas, por exemplo, como eu posso dizer? Não, a crença mesmo, né, a fé de que Deus existe, né? Então, eu fico imaginando qual é o processo para se ter, onde um ateu ele tem esse tipo de pensamento tão enraizado que ele não acredita em Deus como nós, né? Que para nós, inclusive, parece uma coisa até meio óbvia, assim, mas para o ateu é algo importante, assim, né? Eu imagino a que ponto se chegou isso para poder, e talvez essa questão explique um pouquinho desse processo de
do ateu e entre outras faculdades, né, para o apreciamento de arte ou entre outras coisas. Sugestão complementar. Sugestão, questões 218, 218A, 218B e 219. Parte O que segunda. Você acha da gente ler essas questões aí? Ué. Porque, assim, Tá. provavelmente elas têm a ver com essa que a gente acabou de ler, né? A que a gente acabou de ler foi a 220, né? Ou a 217. Eu acho que talvez não fale sobre a arte, mas se vocês quiserem ler, beleza. Se tiver fácil, o livro dos Espíritos. Não, por mim de boa. Rapaz, eu tinha até o livro dos Eu tô Espíritos. caçando aqui. Eu pausei aí a compartilhamento. Tá congelada a tela? Eu nunca fiz isso, não. Tu quer saber como é que Sim. fica? Beleza. Então, o tempo que eu tô caçando aqui é a 218, sobre ideias inatas. Deixa eu ver se é muito... é pequenininho, pô, esse capítulo. É só as questões do livro dos Espíritos, se vocês quiserem ler. Mas acho que se a gente... Não, calma. Se a gente for ler as complementares de tudo isso aqui, vai demorar pra caramba. De todas, né? Se a gente for ler de todos, tem muita questão aqui. Acho que é melhor deixar pra lá. Eu já botei aqui, se você quiser ler, só para ver qual que é, lembrar. Aí fica com vocês. Vamos ver mais ou menos aí o teor delas, né? Qualquer coisa a gente só faz essa, se a gente vê que foi produtivo, a gente continua, pode ser? Show. Ótimo. Encarnado, conserva o espírito... Esse aí já foi, né? Sim, a ideia das é parecida, na real, aqui, ó. 220, 218 220. é parecida. Sim. Então, vamos lá. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio da percepções que teve e os conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores, guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presente. Durante a encarnação, esquece-os, em parte, momentaneamente, porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia ao progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito. É o que, na existência pertencente, ele ficou. Grande conexão. Pode falar, Júlio. Não, você fala que é precedente. Precedente. Eu estou lendo muito rápido. Não, fica tranquilo, lê no seu tempo aí, amigo. Sem problema. Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas e que, no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. É até 219, né, Bruno? Isso, 209A, eu acho, se não me engano. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venha tais conhecimentos, o corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Até aqui. Realmente é um complemento, assim, né, para quem talvez não entenderia essa parte, né? Mas como acho que a gente já tem conhecimento prévio, como diz o próprio Espírito, acho melhor a gente ficar só nas questões aqui mesmo que a gente está. Ótimo, eu achei interessante a
a lembrança, né? Porque como o próprio autor ele colocou na última semana, muitas vezes a gente precisa trabalhar umas questões que não são relacionadas à arte diretamente, mas que são premissas, né, básicas para entender como é que o espiritismo trabalha com a arte. Tipo essa, né? Eu acho que a principal questão que a gente pode tirar daqui, justamente, é que não é somente quando você usa mal a inteligência ou algum talento, uma habilidade que você desenvolveu, mas também quando você quer desenvolver outras habilidades. E como é que funciona isso? Na questão 218 a 219, a gente tem uma reflexão sobre isso, que o espírito ele está em constante transformação. A gente muda a roupa, que é o corpo, mas a gente aprende a desenvolver. Então, isso tem um vínculo muito com a inteligência divina também, né? Que a partir do momento que a gente começa a compreender que se eu tivesse que recomeçar como uma folha em branco a cada encarnação, a gente não teria habilidades naturais, que a gente chama de talento, de dons, né? Que as pessoas possuem. E a gente teria que reaprender de novo. Então, pensa, se um espírito que é músico, ele tivesse que reaprender de novo, os conceitos básicos. É lógico que a cada existência a gente vai reaprender no sentido de aprender a tocar de novo o instrumento. Mas existem pessoas que são autodidatas, por exemplo. Essa é uma pessoa que tem um dom da música. Mas de onde vem esse dom, né? Como o Espiritismo na Arte ensinou para a gente, vem de muito trabalho e treinamento antes dessa vida. Então, eu acho que tem uma questão muito importante aí nesse ponto, que é justamente compreender que se a gente tivesse que recomeçar sempre, a gente andaria muito mais lento do que anda na evolução enquanto espírito, e a gente não conseguiria sair de um estágio de uma maneira como a gente já saiu de vários, né? Conseguindo alguns avanços na própria história da arte, na própria humanidade e tudo mais. Eu acho que é importante trazer isso, né? Quem desenvolve o talento é o espírito. Então, isso serve até de consolo. Ah, mas eu já estou velho, entre aspas, para aprender alguma coisa. Não. Você desenvolve, vai treinando. Se conecta aquilo, estuda aquilo. Que mesmo que a gente tiver idoso e queira aprender alguma coisa nova, na outra, no mínimo, vai ficar mais fácil para a gente saber fazer aquilo. Então, eu acho que é importante levantar esse ponto, sabe? Sim, com certeza. Concordo, é verdade mesmo. Mais engraçado é ele falar que algumas questões podem estar bloqueadas, né? Isso aí é interessante, porque Sim. às vezes a gente, se a gente parar para pensar, né? A primeira coisa é essa questão de voltar e ser uma folha em branco, como reencarnacionistas, eu não sei falar. Acho Por que aí fica mesmo. muito eu acho que fica muito difícil para a gente, né, pensar dessa forma, porque senão como é que vai fazer, né? A gente volta sempre e tipo fica rebobinando a fita, né, cara? É muito difícil essa questão. Acho que fica meio que uma parada meio assim impossível de a gente acreditar que somos uma folha em branco sendo reencarnacionistas. Nacionistas. Ah, Isso. moleque, sim. É, e É a, e muito. a Pode pode falar. falar. Não, eu só queria complementar e dizer que é muito doido, porque assim, é como, por exemplo, você está aprendendo alguma coisa, uma habilidade nova. Então, se você começar do basicão e tem a mesma dificuldade que tinha quando antes, você estaria sempre voltando naquele mesmo ponto, né? Por exemplo, aprender a fazer flexão, pegando um exemplo simples. Não é uma coisa fácil, mas quando você já tem uma determinada quantidade de vezes tentando, aquilo fica mais fácil. Acho que isso se aplica à vida após vida também, né? Verdade, verdade. E o que eu queria falar é mais ou menos isso também. Por exemplo, ele falou que às vezes algumas habilidades, algumas coisas, né, são bloqueadas literalmente, né, nessa existência. Porque imagina se a gente buscasse sempre a mesma coisa que a gente fez na reencarnação passada, né? Pô, a gente ia ficar num ciclo eterno de uma mesma coisa, né? Sabe? A gente não ia
explorar outras áreas, né? Então, se eu nascesse sempre no Japão, eu ia sempre ter aquela cultura japonesa em mim, né? Mesmo que eu nascesse, por exemplo, aqui no Brasil, eu estaria sendo forçado, mas mesmo assim, né? Hoje, com o mundo globalizado, se eu tivesse essa coisa bloqueada, não tivesse essa coisa bloqueada em mim, né? Estou pegando como exemplo. Com certeza eu ia juntar um dinheiro para ir para o Japão e não ter a experiência que eu estou tendo aqui hoje, entendeu? Então, assim, eu acho importante, muitas vezes, a gente ter esses tipos de bloqueio mesmo, né? Até para a gente evoluir em outras pernas e conseguir ser um espírito melhor em cada área, né? É super interessante. Sigamos. Parte segunda, capítulo 6 da vida espírita, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Os espíritos são sensíveis à música? Refira-vos à vossa música, que é ela comparada à música celeste. A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma suave melodia. Não bastante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhes ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos em razão de terem muito desenvolvidas as suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Isso aí foi até uma frase que, se não foi ele que utilizou, a gente leu em algum outro lugar, né? Acho que foi ele que utilizou o próprio autor, né? A gente já leu essa questão, acho que num capítulo anterior. Inclusive já discutimos. Sigamos, então. Parte segunda, capítulo 2, da vida espiritual, recordações da essência. Da o quê? Da existência corporal. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, ele os julga de outro ponto de vista e frequentemente condena o que mais admirava. Gente, eu lembrei do Cazuza, você acredita? Se eu não me engano, alguém me falou que o Cazuza não... Rapaz, eu nem vou falar isso não, porque a gente está no domínio público aqui, eu vou ficar baixo. Fala baixo, deixa. Mas... Quero saber em off depois disso. Tá? Não, mas cancela isso aí do Cazuza, não tem nada disso, não. Na verdade, não vou falar aqui em público, né? Mas muito legal isso aí, né? E, cara, isso acontece às vezes, de 5 em 5 anos, né? Às vezes, eu conheço um professor, aí eu posso dizer, né? Porque a gente conversou com ele, né? O professor doutor Walter Bratt, que é muito conhecido lá na educação física, né? Ele teorizou, junto com um coletivo de autores, uma teoria muito boa acerca do cultura corporal de movimento, né? E que deu uma reviravolta na educação física. E ele falou assim, a gente entrevistando, o que você acha do seu livro, né? Do coletivo de autores e etc. Aí ele, cara, mudaria muita coisa hoje sobre o coletivo de autores, sabe? Porque hoje eu tenho outro tipo de pensamento, outra forma de imaginar, de pensar. Isso acontece muito com a gente, né, cara? Porque e será interessante, por exemplo, se algum de nós aqui escrevermos ou desenharmos algumas coisas, no futuro próximo a gente vai ver e falar assim, nossa, cara, eu escrevi isso, sabe? Eu fiz isso, sério, questão diferente de hoje, sabe? E aí acho que isso é interessante a gente saber, né?
E o espírito, da mesma forma, ele evolui, né? Tanto que na Terra como espiritualmente, né? Então, é claro que isso na verdade, eu trato isso aí de uma forma muito mais natural, assim, né? Como forma de evolução mesmo da gente, né? Não sei, o Jordan, assim, às vezes você faz um poema, aí você vai pegar aquele poema, assim, depois de uns 5 anos, assim, você olha e fala, caraca, velho. Ou você tenta refazer o poema, ou você fala assim, nossa senhora, meu Deus, eu escrevi isso mesmo. É muito engraçado, cara. Muito Esse bom. processo é muito, muito real mesmo, cara, porque às vezes eu bato o olho, tipo, no bloco de notas, eu guardo, eu falo, aí eu saio mudando uma estrofe, outra, um jeito de falar aqui, ali, a gente vai sempre se adaptando, sabe? Outras a gente gosta e fala, cara, eu escrevi isso mesmo? Isso acontece Tem também, isso essas acontece também. muito comigo. Às vezes, por exemplo, desata nó, como é que é? A Leal e o Tredo, eu fico olhando assim, cara, fui eu que escrevi esse troço mesmo. Eu fico imaginando assim, porque, tipo, caraca, porque realmente é muito complexo, assim, a letra é muito, eu sinto que é meio apurada, assim, sabe? Tipo assim, cara, eu escrevi isso mesmo, sério. E às vezes a própria escrita minha, eu não lembro que eu escrevi isso, sabe? Exata, não lembro que eu escrevi o motivo e tal, etc. Agora, a Leal e o Treda, não lembro porque a forma que eu escrevi, sabe? É muito louco. A gente vai sentindo, né, e vai colocando no papel, arranjando jeito. Isso é o Mas mais interessante, né? Muito legal. também acho. E, cara, eu acho que isso é sempre de novo aquela lembrança, né, que a gente acabou de falar, a gente muda toda hora. O Espírito respondeu ali para o Kardec na questão que a gente leu há pouco tempo ali, que muitas vezes não é tão próxima uma vida da outra nossa, porque a gente já mudou muito durante esse caminho, de uma para outra encarnação, né? Que a gente continuou estudando, continuou aprofundando. E imagina, como a gente viu desde a época do Espiritismo na arte, a forma como a gente chega do outro lado e começa a ver de novo como a arte do outro lado, ela tem muito mais força, muito mais potência, né? Porque a gente não tem mais a matéria inibindo. Muitas vezes, o que muda de fato são os nossos conceitos sobre a vida, né? As nossas formas de enxergar a vida já mudam ao longo de 5 anos, por exemplo, na Terra. Imagina quando a gente está do outro lado, desinibido da matéria, tirar fora das ilusões da própria matéria, e a gente acaba por também conseguir enxergar de outra forma. Nossa, eu falei isso mesmo desse jeito, sabe? Eu trouxe essa mensagem, eu transmiti dessa forma o sentimento que tinha, e é lógico, a gente também tem que tomar cuidado para não acabar sendo muito castrador conosco mesmo, porque essa mudança é uma mudança genuína, é uma mudança de quando você amplia a visão. Eu vejo muito como uma mudança, como Paulo ele fala na carta aos Coríntios, se não me engano, ele fala, quando eu era um menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino. E aí, agora que eu sou um homem, eu penso como homem, eu ajo como homem e eu falo como um homem. Então, você percebe que está falando aí da maturidade, do amadurecimento. E Paulo, de certa maneira, era um artista. Que a gente viu, né, que a oratória é uma arte. A escrita é uma arte. E ele tinha toda essa força, né, na transmissão. Então, antigamente, ele era mais cabeça dura com relação à forma de usar o instrumento que ele tinha. Ele sempre teve essa eloquência, essa potência na voz, essa escrita ferrenha para defender. E quando ele transformou-se, acabou passando de uma maneira diferente. Então, eu acho que serve muito para a gente que trabalha também com a arte, porque a arte ela constantemente lida com conceitos, com visões de mundo, visões sobre a vida. E tá tudo bem, gente. A gente não tem que se adequar a uma forma A, B ou C para ser considerada moral, bela e tudo mais. A gente tem que se adequar àquilo que a gente tem a necessidade de falar. Mas quando a gente desenvolve um certo conhecimento, a gente começa a prestar atenção no que a gente está falando e como a gente está falando, porque a gente sente uma responsabilidade maior, né?
Aquele que sabe tem mais peso no que faz e no que fala do que aquele que não tinha consciência desenvolvida de um jeito ou de outro. Como eu sempre falo aqui, né? Muito tempo atrás eu vi pela internet a história de uma música que foi considerada a música dos suicidas, porque era tão triste, que as pessoas se sentiam angustiadas com o autor e se matavam, muitas vezes. E aí você percebe que o poder da música, né? Imagina o autor hoje, se ele já tinha essa força para fazer com que as pessoas tirassem a própria vida conectadas com a angústia que ele teve. Imagina hoje, com um conhecimento maior, um equilíbrio maior, que ele não tenha, a força que ele não tem de levar a beleza, de inspirar as pessoas, de levantar a potência, né, delas. Então, é uma coisa que a gente sempre pensa, né? A habilidade, o talento, o que a gente desenvolve tem uma força tão grande que, como a gente muda toda hora, a gente precisa estar aberto a ressignificar as coisas e fazer de um modo diferente para potencializar ainda mais do jeito que a gente sente que está conectado com a mensagem exata que a gente quer passar, né? Com o bem, com o belo que a gente quer passar. E eu acho muito bacana, né? Isso. Uma Muito coisa massa. legal Opa, que falar, é... cara. Ai, desculpa, cara. Pode falar, depois eu falo. Não, mano, você tá com a mão levantada, eu não vi, eu tava olhando o negócio, pode falar. De boa. Não, você vai falar que é interessante quando ele fala lá do Condeno que eu mais admirava, essa diferença muito grande, mas essa, isso tem também muita coisa da importância do quanto a gente precisa fazer as coisas e trabalhar aqui. Porque se a gente perdeu o nosso dom, se a gente, na verdade, não usar as coisas que a gente tem, deixar elas latentes, a gente não desenvolve, sabe? Eu penso muito na Terra como uma academia. Porque aqui a gente tá com coisas pesadas, a gente tá precisando muito ainda da matéria, então as coisas são muito pesadas, são muito mais difíceis para a gente fazer as coisas. A gente tem a habilidade de fazer muito menos coisas. É igual quando você tá, sei lá, levantando um peso na academia. Você consegue levantar o braço assim. Agora, se tiver um peso de 20 quilos, você consegue levantar o braço assim? Já não é tão fácil. Mas é esse levantamento de peso que cria músculo. É esse levantamento de peso que faz a gente ficar mais forte. Que vai fazendo os nossos músculos nascerem mais fortes, mais saudáveis. Então, é muito necessário, mesmo que quando a gente saia daqui, a gente tenha um nível de consciência completamente diferente, enquanto a gente estava aqui, a gente desenvolveu para que quando a gente estivesse livre na matéria, nosso nível de consciência estivesse expandido. Não é como se a gente já soubesse tudo, a gente veio para cá, esqueceu tudo, fez um monte de coisa que não serviu para nada, né, entre aspas, porque a gente, quando o espírito já sabia muito mais do que isso, e voltou para ela e falou assim, putz, fiz um monte de coisa aqui que não é do meu negócio. Mas a gente muda de tal maneira quando a gente está aqui, e quando a gente se desliga, a gente pensa assim, nossa, podia ter feito um monte de coisa diferente. Mas com certeza a gente está muito melhor de quando a gente entrou nessa encarnação. Pelo menos um pouco. Não tem como a gente ficar parado. Até porque a lei do progresso diz pra gente, né? Que ele vem para sempre. Então isso mostra pra gente que é importantíssimo a gente trabalhar. Porque a gente, trabalhando aqui na Terra, vamos nos tornar não só pessoas encarnadas, mas quando estivermos espiritualmente no lado de lá, a gente vai estar muito mais desenvolvido do que a gente estava antes de entrar aqui. Isso é legal. É muito maneiro, né? E se a gente ficar postergando, né, Bruno? É muito engraçado. Porque, tipo assim, se liga, imagine a nossa vida não como uma vida carnal, mas como uma vida, né? Uma vida eterna mesmo, né? De reencarnações, né? Aí você fala assim, poxa, não, essa reencarnação, como eu ouço muito, hein? Falando assim, não, vou deixar para a próxima reencarnação. Essa reencarnação eu não consigo vencer isso, não. Aí você chega lá no mundo espiritual, aí tá lá, aí você fala, cara,
Pô, a gente não desce para poder aprender, vou esperar a gente eu descer para poder fazer isso aí, para poder vencer isso aí. Aí chega aqui embaixo e repete a mesma parada. Ah, não. Pô, essa reencarnação não tem como vencer isso não, tá ligado? Aí você fica no ciclo, tá ligado? Por isso que eu falo, cara. Tipo assim, a gente não tem que ter pressa para vencer as coisas, mas, ao mesmo tempo, tem que ter pressa, né? É uma pressa com paciência, né? Eu acho que é isso. Porque, cara, se a gente não, se não for fazer agora, sério, não tem jeito, cara. A gente ficar postergando uma parada, a gente só vai postergar, cara. Só vai deixar para outro dia e faça. Foi o que a gente estava até coisa estava até discutindo na equipe o som, né, Bruno? Quando a gente não coloca uma intenção, uma coisa, a gente não consegue alcançar aquilo, né? A gente não consegue colocar energia naquela coisa. E aí, quando a gente coloca a intenção, a gente consegue seguir aquele barco, aquela energia, e consegue trabalhar naquilo. Aquilo vai fluindo, as coisas vão acontecendo e você vai conseguindo. O negócio é você dar o primeiro passo e depois a roda vai girando meio que automático, assim, você vai. Muito bacana. Porque nem eu estudo espiritismo na arte também, pô. Eu demorei assim, não sei se eu faço, pô, tava querendo estudar sobre arte, mas não sei se vai dar gente, não sei o que e tal. Aí nas primeiras reuniões, tipo, deu 45 pessoas. Falei, meu Deus, parece que é para fazer mesmo. Vamos seguir então? Cara, eu tô desligando a câmera porque chegar próximo aqui para poder ler é horrível. Aí eu desligo o Light Ring para vocês não verem o meu carão. Questão 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Depende da sua elevação ou da missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem coisa para certos espíritos. Eles o admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prove a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Parte 2ª, capítulo 9, das intervenções dos espíritos no mundo corporal. Anjos da guarda, espíritos familiares, protetores ou simpáticos. Questão 521. Certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que se dedicam a elas? Olha, importante essa aí. Gostei. Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam quando os julgam dignos. Mas que quereis que façam com os que pensam seus que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países também têm seus patronos, ou protetores, que nada mais são que os espíritos superiores, embora sobre outros nomes. Por exemplo, Ismael no Brasil. Isso não é uma fala do texto, tá? É uma fala minha. Aspas do autor. Não é aspas do autor, é aspas do leitor, inclusive. Tendo cada homem espírito. Ai, Jesus, calma aí, gente. Tendo cada homem espíritos que com ele simpatizam, seguem-se que em todas as coletividades a imensa maioria dos espíritos que lhes votam simpatia
guarda proporção com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Em suma, que esses agrupamentos de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos envolvidos, assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos pensamentos dominantes daqueles que os compõem. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos espíritos maus. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os espíritos bons ficam em minoria, e a massa dos maus que para ali aflui, mantém suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas na multidão, tal como uma espiga isolada entre os espinheiros. Estudando-se o costume dos povos ou de qualquer agrupamento humano, facilmente se forma ideia da população oculta que se intromete nos seus pensamentos e atos. Qual a influência dos espíritos? Muito mais do que imagina. Mas o que eu queria falar é que me lembrou o Esteta, né? Que ele fala, a gente, na verdade, fez um estudo que, na verdade, a gente concluiu, né? Que o Esteta, ele fala que os grandes espíritos da arte, eles influenciam outros espíritos, que influenciam outros espíritos, que influenciam outros espíritos, né? E aí vai formando, né, uma rede, que essa rede, quando nós nos conectamos a uma rede, né, na verdade, o final dessa rede, né, a ponta dessa rede, a gente consegue receber, nem que seja um mínimo, né, mas a gente consegue receber um pouco da influência desses espíritos de grande elevação em relação à arte, né? A gente falou um pouco disso em um dos estudos que eu não vou lembrar agora do espiritismo na arte. Eu achei incrível, né, como ele vai trabalhando essa questão, trazendo não só a arte, como todas as coisas da vida, né? Porque, querendo ou não, os espíritos eles sempre acompanham a gente. E principalmente porque eles reencarnam, fazem o que tem que fazer aqui e voltam, né? Os espíritos superiores. E ficam lá como mentores, né? Eu lembrei também de Bezerra de Menezes, que foi um grande médico e continua ajudando até hoje na área da saúde, que é a área que ele se afiniza bastante. E ele auxilia bastante a ponto de já tem 10 pessoas do outro lado, né? Os espíritos desencarnados do outro lado, em várias necessidades. E o que me chamou muita atenção, né, é que como a sociedade era o agrupamento dos indivíduos, né, de vários grupos diferentes, e esses grupos diferentes que formam a sociedade são formados por vários indivíduos diferentes, à medida que, para saber se é um espírito bom ou não tão bom, que está simpatizando, que está afinizando, que está buscando conduzir aquela nação, é através de como a gente verifica a sintonia das pessoas, né? Os gostos, os costumes, os hábitos, os interesses, as afinidades. Porque não tem mágica, né? Não tem milagre, é tudo questão de sintonia. E é lógico que todo mundo tem um mentor, e esse grupo de mentores auxiliam para que a gente busque sempre o melhor caminho, mas aqui no comentário de Kardec fica claro o quanto que o que atrai, o que conecta as pessoas é justamente a sintonia dos interesses, né?
E ela é medida de acordo com como ele fala, né? O caráter da nação se reflete nas suas leis. E adaptando isso para o estudo da arte, a gente para pensar um pouquinho qual é o tipo de arte que a gente tem feito, né? Enquanto nação, enquanto sociedade. Não no intuito de condenar, mas no intuito de... Eu vejo muito isso mais no sentido de buscar entender qual que é a conexão que a gente está buscando ter, qual que é a sintonia que a gente está buscando ter, não só como indivíduos que trabalham na arte, mas como grupos que fazem parte de uma sociedade e, em última instância, como uma sociedade, um país inteiro, por exemplo. Qual é o tipo de sintonia que a gente está buscando? Porque a partir daí a gente começa a refletir, a raciocinar, a entender como é que a gente pode abrir mais as portas para que a gente consiga fazer uma arte cada vez mais profunda, uma arte cada vez mais transformadora, uma arte cada vez que ajuda a dar esse salto para o progresso espiritual, né, da gente. Eu achei isso muito, muito bom, porque Kardec também fala, né? Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos espíritos maus. Ou seja, o bem ele não é inerte. Então, a partir do momento que a gente entende, como pessoas que trabalham com a arte, que um dos nossos deveres como trabalhadores da arte é justamente o combate à influência dos espíritos maus, a influência do mal, a gente começa a raciocinar um pouco sobre a importância do tipo de arte que a gente está produzindo e como ela vai impactar as pessoas. E aquele que entende que uma arte que faz o bem não é uma arte restrita às nossas verdades particulares, à nossa religião, à nossa forma de ver o mundo, mas uma arte que acolhe, que aceita a diversidade das expressões, uma arte que busca trazer uma mensagem que faz a pessoa refletir, raciocinar e aprofundar os conceitos sobre a vida. Para mim, isso que é uma arte que se afiniza com o que a doutrina está trazendo, está ensinando para a gente, né? Então, em resumo, eu achei muito, muito incrível esse texto. Daria para fazer um estudo inteiro só desse texto, né, de Kardec, com base na pergunta respondida pelos espíritos. Mas eu acho que a grande questão é que se a sociedade ela é reflexo das pessoas que vivem nessa sociedade, a arte igualmente é reflexo das pessoas que vivem nessa sociedade. Sociedades desiguais formam artes que questionam essa desigualdade ou artes que reafirmam essa desigualdade. Sociedades mais justas entre si, em que as pessoas vivem com mais justiça, com mais igualdade, com mais solidariedade, são sociedades que buscam trazer outras mensagens que são reflexos dessa sociedade. Sociedades mais egoístas são sociedades que produzem coisas mais egoístas, mas nenhuma delas está desamparada, porque há sempre espíritos bons tentando auxiliar o progresso e conseguindo auxiliar no progresso, né? Só que quanto mais pessoas estiverem sintonizadas com o bem, com uma transformação positiva, né, para que reine de fato o amor e a justiça, mais pessoas vão estar trabalhando, produzindo artes nesse sentido, né? Eu estou trazendo a arte porque é o nosso foco de estudo aqui, mas é tudo e qualquer coisa, né? A arte é a ciência, é a filosofia, é a religião. Enfim, eu achei muito incrível essa reflexão que Kardec trouxe, porque geralmente, né, com o aumento do número de influências negativas, paralisa as boas influências. E quanto mais pessoas buscam se conectar com as boas influências, mais força a gente tem. Não à toa, o próprio Livro dos Espíritos, em algum canto, Kardec traz, né, a reflexão de que o problema, os espíritos também falam isso, né, o problema não é que o mal ele tem muita força. O problema é que o bem é tímido, né? Eu vejo muito por esse sentido. Não sei se eu embolei demais, gente. São, mas as conquistas aqui são eternas. Celebramos o amor. Festejamos. Não, acho que não. Acho que foi super legal a sua fala, inclusive me lembrou também aquela questão do que eu lembrei
de um estudo que o Stetta fala sobre as ondas Hertz, que a gente chama aqui de ondas Hertz. Lá também no mundo espiritual, ela já é utilizada há muito tempo, e que acho que ela já saiu, a Bárbara, ou Bruno. Acho que ela veio para o estudo errado. E essas ondas Hertz, elas nos sintonizam exatamente a essa influências, a esse tipo de coisa, né? Tinha até um capítulo que a gente ficou muito... a gente não entendeu bem, né? Quando o espírito chegava a um nível específico e ele, às vezes, não era pertencente daquilo, ele ficava meio extasiado com aquilo tudo, né? Não conseguia nem pensar direito e tal, etc. A gente também conversou sobre isso. Então, acho que é mais ou menos dessa forma, né? Quando a gente está sintonizado, a gente vibra numa mesma sintonia, né? Numa mesma onda vibratória. E aí, quando a gente... Isso se diz respeito ao que o país vive, né? Então, se o país ele vive num momento de guerra e etc., né? Então, a vibração que ali se encontra tende a ser ruim, e as coisas ali do país também tendem a ser ruim, as leis e etc. Já quando ao contrário, né? Quando vibra positivamente, né? Acho que o país tende a melhorar, a ter seus progressos e tal, etc. Fico imaginando quando os grandes missionários passaram em alguns países desses, né? A energia deve ter dado uma elevada e teria que fazer uma pesquisa, um catálogo, não sei falar, catalogar essas questões de se o país dá uma melhorada nos momentos que esses emissários estiveram vivos e ativos nos momentos, né? Teria que ver, teria que catalogar para ver se realmente houve uma evolução nos países neste momento. Digo, tem várias, né? Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, entre outros, né? Acho que dá. Martin Luther King, né? Talvez o Martin Luther King, com certeza, o Mahatma Gandhi também, né? Mas agora eu queria saber, tipo, Chico Xavier e etc., se deu uma amenizada, uma melhorada mesmo no país. Enfim, tem mais alguma questão? Tem, né, Bruno? Tem, falta aqui, mas Falta é a última já. Essas duas são as últimas? Então, a página 55 acaba já o capítulo. Aqui, ó. 565 e 566. Ok, então vamos ler aqui. Parte segunda, capítulo 10, ocupações e missões dos espíritos. Questão 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. Examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. Questão 566. Um espírito que se dedicou a uma especialidade na Terra, um pintor ou um arquiteto, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituem objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde no objetivo geral. Se for bom, o espírito se interessa por eles desde que lhe permitam auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Aliás, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência e que o conhecestes, pode ter cultivado outra em outra existência, já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito, assim conforme o grau do seu entendimento, do seu adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade por ele. É isso que entendo quando digo que
tudo se confunde num objeto geral. Notai ainda o seguinte: o que é sublime para nós, no vosso mundo atrasado, não passa de infatibilidade comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Aí, acabou? Ah, não, tem mais uma. Como pretendeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem algo que, para eles, não passa do trabalho de um aprendiz? Como já vos disse, eles examinam o que possa provar o progresso. Legal. Qual é o outro capítulo aí que vai vir? Está por vir. O artista. Parece nome de filme. É isso aí, galera. Mas faz sentido, né? O que ele falou. Claro que faz sentido, né? Foi o Espírito de Verdade, geralmente. Claro que faz sentido, Matheus. Mas acho que a gente diz por nós, né? Assim, se a gente vai num local que às vezes a gente não acha que aquilo é muito produtivo para a gente ainda, a gente não vai ficar parando, colocando energia, né, e atenção naquele tipo de coisa se aquilo já não nos cabe mais, né? E aí, eu digo por mim, né? Isso só acontece quando a gente vê algo diferente naquilo, quando a gente vê algo que pode causar um progresso para aquele tipo de situação ali, né? Você olha e fala, nossa, que legal. Gente, saiu isso aí desse grupo, poxa, que interessante e tal, vou lá ver, conversar com eles e tal, etc, né? E isso não quer dizer que, julgando nós, né, assim, não estou falando que é mais interessante, que a gente é mais evoluído ou não, mas é só uma situação, né? Mas, por exemplo, se esse grupo que eu não me interesso mais se interessar por conhecimentos advindos meu, eu não vou deixar de oferecer a eles os conhecimentos. Eu só não vou estar juntamente com eles naquele tipo de conversas que eles têm, naquele tipo de expressões que eles têm, porque aquilo não me cabe mais, não me tem interesse mais, né? Então, não vou estar junto com eles. Mas, se houver uma procura, né, é claro que irei dividir o que eu tenho a oferecer para essas pessoas. Eu acho que é isso que acontece com os espíritos evoluídos, né? Estarem aqui, admirarem as nossas coisas, não cabe mais a eles. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga sugar conhecimento desses espíritos, inclusive por terceiros, quartos, quintos, sétimos, seja lá como for, né? Muito interessante essa questão. A outra eu não lembro. A primeira eu não lembro. Pode falar para falar, Júlio. Espera aqui, qual é a primeira? Foi mal. Não, pode falar, você ia falar mano. outra parada, mano. A primeira não é só seguindo o caminho que você estava seguindo aí mesmo. De novo, a resposta da 565 examina o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. Que a pergunta quer saber se os espíritos eles examinam o nosso trabalho, né? Ou se interessam por eles. E aí, basicamente, eu acho que a mensagem é muito legal, né? Porque ela traz como o espírito ele tem que saber tudo para poder chegar à perfeição, só que nem tudo que ele sabe ele se especializa. Então, às vezes, ele caminha pela arte, aprende como faz, desenvolve as habilidades aqui e ali, mas já aquilo não é a vibe dele, não é o que ele gosta mais de estudar, né? Como, por exemplo, peguei o exemplo do Bezerra. Eu não sei se ele é artista hoje em dia. Realmente eu não sei. Mas pode ser que ele tenha habilidades artísticas lá, de canto, de tocar um instrumento, uma poesia. A escrita dele é muito boa, inclusive. Você percebe, né? Quando ele faz psicografia, a gente percebe que ele traz a mensagem de uma forma muito bonita.
É quase uma poesia as formas como ele traz, né, a mensagem psicografada dele. Mas a área dele é saúde, o que ele se especializou é saúde, o que ele está cada vez mais aprendendo, estudando, aprofundando é saúde. Então, eu acho que a grande mensagem que a gente pode tirar daí é que não é que a gente é insignificante no trabalho, né? Ele compara com o trabalho de aprendiz, mas é que a gente precisa entender que aqui é um estágio de evolução, é um estágio para desenvolver, através de algumas vidas, algumas habilidades que a gente vai precisar para vários e vários trabalhos que a gente vai desenvolver como espíritos imortais. Só que nem sempre eles significam que a gente vai se especializar naquilo. Então, eu posso estar caminhando pelas áreas exatas numa vida, né, como a gente discutiu no início do estudo, bloqueia uma habilidade para desenvolver outra, depois a gente abre e libera todas as habilidades. E aí, só que, assim, exatas não é minha especialidade. Pode ser que a minha especialidade seja lidar com estudos filosóficos aprofundados, mas não quer dizer que eu tenha que ser um ignorante em exatas. Da mesma forma que Bezerra, ele não deve ser ignorante em arte, mas não é a especialidade dele, né? Tanto é que um dos objetivos da encarnação é pôr o espírito em condições para tocar a parte que ele toca na criação. Então, eu tiro muito daí uma questão que, olha, a gente tem que aprender a fazer tudo. Aprender todas as habilidades para poder ser perfeito, sabe? Mas a gente tem a nossa afinidade com um campo mais. Eu e todo mundo aqui temos afinidades, apesar de gostar de algumas coisas mais do que outras, nós temos afinidade com a arte. Eu acho que isso é uma coisa incrível, sabe? Pode ser que amanhã a gente fale, não quero me especializar nisso, eu quero me especializar naquilo, mas a arte é um ponto importante na minha vida. Tem gente que passa, tipo a música do Milton Nascimento, né? Passa e não volta mais, né? Passa e quer ficar, passa e não quer saber de lá. Enfim, resumindo, eu acho que tem toda essa reflexão profunda, né? Sobre o destino do ser. Que ele tem que aprender tudo, mas ele se especializa naquilo que realmente ele se afiniza, que ele gosta, que ele sente vontade de desenvolver estudos aprofundados. E aí a segunda coisa que eu queria trazer é como os espíritos constantemente trazem o objetivo é mais importante daquilo, né? Qual que é o objetivo? Então, eles analisam aquilo que ajuda a realmente evoluir o espírito. Por quê? Porque eles sabem que além daqui, por mais linda, incrível, profunda que a gente possa fazer nossas obras artísticas na humanidade, existem obras artísticas imensas, incríveis aqui na Terra, elas não se comparam ao que é a arte feita nos mundos celestiais, né? Imagine, então, um Beethoven na vida, que foi um dos maiores músicos que pisou pela Terra, no nível de espírito evoluído. Aqui ele vai soltar toda a potência dele, sabe? É tipo um Pokémon evoluído, um Digimon super evoluído. Então, eu acho que passa muito, muito por aí, sabe? Imagine um Vitor Hugo, que deixou obras memoráveis e escreveu alguns livros psicografados, mas com certeza deve ter escrito e continuar escrevendo obras muito mais profundas, com coisas que a gente nem imagina, sabe? De conhecimento que ele adquiriu. Então, acho que é um convite para a gente desapegar um pouco, né? Viver a jornada, curtir a jornada, mas desapegar um pouco, sabe? Saber dar devido valor, a importância. Consuma a arte sempre, vivencie a arte sempre, mas saiba que a arte ela vai tendo graus de complexidade e aprofundamento muito maiores do que a gente consegue conceber aqui na Terra, como todas as áreas, né? Como todas as áreas. Eu achei muito lindo, é um grande recado para a gente, como trabalhadores da arte, como artistas, né? Com certeza. Inclusive, os exemplos a gente pode tomar, né? O que é? Esqueci o nome do cara, velho. Mas alguns artistas aqui e tal, acho que era Michelangelo, Rafael, os caras eram, tipo, multitarefas, os caras eram várias coisas, os caras eram arquitetos, os caras eram engenheiros, os caras eram artistas, pintores, músicos, os caras eram sinistros, velho. Era tudo, sacou? E aí é isso que é uma mistura de tudo isso que a gente estudou até agora, né?
Ele não deixou de fazer só uma coisa, fez isso, Da Vinci, né? Não deixou de fazer uma coisa, fez várias outras coisas, né? E fez muito bem, né? E desbloqueou aquilo tudo que ele carregou nas vidas anteriores, né? Carregava das vidas anteriores. Então, assim, realmente é super interessante esse tipo de estudo. É isso, a gente está chegando os filósofos gregos também, né? Chegando ao final do nosso estudo aqui, foi muito bom o estudo de hoje. A gente vai fazer a nossa oração para a gente poder finalizar com rogos de paz, amor e fraternidade e muito conhecimento. É isso aí. Alguém gostaria de fazer a nossa oração? Nós 4. Eu posso fazer, tempo que eu não faço. Obrigado. Então, vamos agora concentrar, nos permitir abrir as portas do ser para que Deus consiga falar conosco, para estabelecer essa conexão bendita e amorosa com o Pai, o nosso Criador. Agradecemos, Pai, imensamente a oportunidade bendita e enriquecedora de podermos aprender a profundidade da arte, aprender o quanto somos espíritos imortais, cheios de habilidades, de potencialidades, de tudo que pode ser desenvolvido para o nosso progresso, através do nosso trabalho, através do estudo. Muito obrigado, Pai, pela vida enriquecedora, cheia de possibilidades, cheia de aprendizado, pelas reencarnações sucessivas que nos proporcionam a oportunidade de alcançar cada vez mais, a pouco e pouco, a nossa evolução, a nossa felicidade, a nossa perfeição. Agradecemos imensamente aos espíritos amigos que aqui estão conosco. Em nome do nosso querido Mestre Jesus, agradecemos ao Mestre dos Mestres pela oportunidade de trazer reflexões tão profundas, tão importantes, que apresentam o caminho para seguir a trilha para alcançar a felicidade divina. Pai amado, muito obrigado por tudo, pelas bênçãos imensas e inúmeras que o Senhor coloca ao nosso redor e que muitas vezes nós não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, mas que existem e nos sustentaram até aqui. Rogamos imensamente que continue abençoando a nossa caminhada, que continue perdoando os nossos equívocos, que continue nos amando imensamente de uma forma que nós não temos nem condições de entender, de conceber ainda, mas que podemos entender um pouquinho que esse amor é profundo, é incondicional e nos permite aprender sobre esse instrumento maravilhoso, enriquecedor, incrível que é a arte. Que nós possamos ser humildes, que nós possamos ser dignos de espalhar essa arte para todo canto que nós estivermos. Pedimos humildemente ainda que abençoe o nosso país, tão necessitado de amor, de fraternidade, de boas influências, de fortalecer aquilo que eleva. Abençoa-nos para que possamos ter a humildade e a coragem de transformar o que precisa ser transformado. Abençoa nossos governantes para que acordem das ilusões da matéria. Abençoa todos os necessitados em todas as instâncias da vida, para que encontrem paz, para que encontrem equilíbrio, para que encontrem amor dentro de si mesmo e sintam-se dignos, como todos nós somos, de ser amados e de evoluir, que encontrem o sentido da vida, que encontrem a paz que tanto buscam, que tanto almejam, que tanto desejam, mas pelos caminhos corretos, pelos caminhos que realmente edificam o ser que nós somos. Muito obrigado, Pai. Se pedimos alguma coisa que não for da tua vontade,
que não se realize, que seja feita a tua vontade acima de tudo e que possamos ser dignos de continuar aprendendo. Muito obrigado, abençoe a todos nós, abençoe a nossa semana e a noite de cada um. Que assim seja. Que assim seja. Eu esperei Que no assim Bruninho ali no final. Confesso que eu tomei um choque Obrigado. na hora que você falou. Né? Não veio e eu falei, cara. Tá Porque eu tava certo. pedindo muito. Tchau, Gente, gente. um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!